Bom dia, meu irmão. Que alegria encontrar você aqui novamente no canal da Fé. Eu sou o pastor André Iorri. Nos próximos minutos eu quero liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Mas eu queria deixar uma pergunta antes para você. Você compreende seu propósito? É muito importante que você entenda o seu propósito aqui na Terra. Porque você não pode andar ou navegar sem direção nenhuma. Porque você não vai chegar no seu objetivo. E nós claramente precisamos alcançar o nosso objetivo aqui na Terra. Bom, a palavra de hoje se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 26, que diz o seguinte: Ele respondeu: Eu digo a vocês que a quem tem será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. Nós vemos aqui uma mensagem onde o Senhor está falando que a gente deve administrar os nossos dons e os nossos talentos. Então, assim, a primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, minha irmã, é para que você foi chamado. Você não pode pensar que você é uma obra do acaso. Não foi, você não foi gerado simplesmente Não. Você, antes da fundação do mundo, você foi planejado. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor te elegeu e te chamou, te predestinou para fazer as coisas. Ou seja, existe um caminho para você percorrer aqui nesta terra que você precisa fazer, mas você precisa entender. Pastor, como é que eu consigo entender o meu propósito de vida? Você vai começar a compreender seu propósito de vida com aquilo que arde no teu coração, irmão. Por exemplo, quando eu me converti, eu fui para uma igreja cristã evangélica, eu tive uma certa admiração pelos pregadores da palavra de Deus. Aquilo chamava, aquilo ardia no meu coração, entendeu? Eu me lembro ainda que com 15 anos, né, um pouco mais, eu não entendia nada, exatamente nada da palavra de Deus. Eu tinha muita dificuldade e o Senhor me concedeu o dom, né, de conhecimento e sabedoria da palavra para que eu possa trabalhar, né, na seara dele. Então, assim, isso não foi do dia para a noite, que as pessoas às vezes acham que é um passe de mágica. Não é assim que funcionam as coisas, meu irmão. Eu queria te perguntar, você já entendeu o seu chamado? Você já compreendeu o teu propósito? Você está entendendo? Se você já se compreendeu, deixa aí nos comentários, eu já compreendi, pastor. Ou deixa aí, não compreendi ainda, tá? Então, assim, eu quero dizer para vocês, irmãos, que vocês precisam ver aquilo que arde no coração. Às vezes é um louvor, às vezes é uma ministração, às vezes é um serviço. Há quem fala assim, pastor, eu não fui chamado. Não, irmãos, eu gosto de dizer que aquele que não serve ninguém não serve para nada. Todos nós precisamos servir a Cristo. Todos nós precisamos servir na igreja onde a gente congrega. Entendeu? Não é uma questão se você prega num altar ou você louva. Não. Existe 1 milhão de coisas que você pode servir ao Senhor. Então, assim, procure coisas que você possa fazer, mas não deixe de levar a mensagem do Evangelho para as pessoas. Não deixe de contribuir, porque filhos maduros entendem, né, que precisam servir ao Pai. Vocês querem ver só? Quando uma criança, ela não tem maturidade, o que ela faz quando chega perto do pai e da mãe? Mãe, quero bala. Mãe, quero bolo. Mãe, quero todinho. Mãe, quero café. Mãe, quero isso. Mãe, quero aquilo. Pai, quero isso. Pai, quero aquilo. E vai pedindo. Quando o filho cresce e o filho entende e amadurece, ele pergunta: pai, o senhor gostaria de uma xícara de café? Mãe, se você quer que eu fizesse esse bolo para a senhora, lavasse a louça? Por quê? Amadureceu. Então, se você ainda não serve, significa que você ainda não é uma pessoa madura e você precisa amadurecer. Claro que você tem que pedir a direção do Espírito Santo para ele te direcionar com aquilo que arde no teu coração, entendeu? Mas sempre alguma coisa você pode fazer. Por exemplo, durante o dia você pode enviar esse devocional para alguém. Talvez a pessoa precisa compreender o seu propósito. Então, assim, compreender o propósito é importante. E naturalmente as coisas vão caminhar para aquilo que se deve fazer, porque a Bíblia fala que o Senhor já predestinou.
Então, aquilo que você deve fazer vai acontecer naturalmente. Como a palavra ardia no meu coração, irmãos, o que aconteceu? Eu comecei a fazer anotações no meu telefone, mas antes do telefone eu comecei num caderno pequeno, depois aqueles cadernos de 20 matérias, e depois aquilo não cabia mais, eu comecei a anotar no meu iPad, tinha um pequenininho, depois eu anotei num iPad de 9,8 polegadas, entendeu? E fui crescendo, mas eu quero dizer para vocês que aquilo me atraiu. O que te atrai? O que o Senhor tem chamado? O que brilha os teus olhos? O que arde no teu coração? Né? Você tem que entender, você não é obra do acaso, como eu falei. Você tem um projeto, e a Bíblia deixa muito claro que foi incumbido a nós, igreja, pregar o evangelho. Às vezes as pessoas se enganam dizendo assim, você é um pastor. Não, meu filho. Todos nós, um dia, eu e você, nós vamos estar diante de Deus. Sabe, no julgamento, o Senhor vai perguntar, o que tu fizeste com a oportunidade que eu dei? A sabedoria. Tudo que vocês estão aprendendo agora, entendeu? É para vocês utilizar. Eu estou fazendo isso porque o Senhor me pediu para fazer, entendem? Vocês estão aprendendo e vocês devem compartilhar, porque recebestes de graças e deves dar de graça. É o que a palavra de Deus fala. Então, assim, entenda o seu chamado. Eu entendi o meu chamado e eu não sabia que era para ser pastor no começo, mas eu entendi que eu precisava pregar a palavra, então comecei a fazer o quê? Estudar a palavra de Deus. Se o Senhor mandou evangelizar, todos nós precisamos estudar. Claro que como um pregador eu precisava ir mais a fundo, então eu comecei a fazer cursos, eu comecei a fazer uma faculdade, eu comecei a me instruir, me doutar, né? Me capacitar intelectualmente para estar ministrando, não está falando besteira para vocês, claramente. Então, assim, entenda o seu propósito, entenda o seu chamado, não tente, sabe por que às vezes dá confusão na igreja com as pessoas, às vezes as pessoas ficam com ciúme, inveja, porque não entenderam o seu chamado. Para que você foi chamado? Para que o Senhor lhe chamou? Qual é o propósito de Deus, né, hoje para você? Então, que você possa fazer aquilo que Deus chamou. Pastor, Deus me chamou para ser pastor. Você é pastor hoje? Não. Então, faça o que você sabe fazer de melhor. Ore pelas pessoas, continue estudando a palavra e cuide das pessoas que estão ao seu redor. É isso que eu quero falar para vocês. Se você ainda não sabe o seu chamado, vai orando, mas faça bem aquilo que Deus te chamou para fazer. Cuide bem. Se você tem uma esposa, cuide bem dela. Se você tem um marido, cuide bem dele. Se você tem filho, cuide dele. Se você tem animais, até dos animais você deve cuidar. Se você está no trabalho, faça o teu serviço direito, entendeu? Porque a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Pessoas estão nos rodeando, pessoas estão olhando com atenção para ver as nossas atitudes. Então, que tuas atitudes não sejam reprovadas diante do Senhor, mas que sejam obras boas e que possam gerar frutos bons e que as pessoas possam ver homens e mulheres de Deus aqui hoje. Que as pessoas possam olhar para você e ver um referencial, uma luz no meio das trevas, no meio dessa atualidade, no meio desse mundo que está tão tenebroso, perdido. Nós precisamos ser luz. Então, compreenda o seu chamado para que você não erre. Você já imaginou você chegando no céu? Deus me chamou para ser um pregador da palavra de Deus. E eu chego lá e eu não prego a palavra, eu viro um youtuber, um gamer, vamos dizer assim. E aí eu fiz, sei lá, tenho 20 milhões de seguidores. E aí eu chego todo bobo lá, e aí Jesus, tudo bem? Tipo assim, aqui conquistei 20 milhões de seguidores. E aí o Senhor olhar para mim e dizer assim, mas eu não te pedi isso. Sabe? Então, tome cuidado para que você não esteja fazendo as tuas coisas erradas aqui na terra. Tome cuidado para que você faça as coisas certas. Então, descubra o seu chamado, cumpra o seu chamado. Sabe? Eu tive, por um período, me ausentar dos devocionais aqui. E eu vi a grande necessidade dos irmãos, sabe? De receber uma palavra diária, mandando mensagens, pessoas que começaram a enfraquecer na fé. E o próprio Senhor começou a me pedir para voltar, né? Eu precisava desse tempo.
Então, eu compreendi o meu chamado, que estou cumprindo o meu chamado, independente das coisas. Eu sei, irmãos, que não é fácil a nossa vida aqui na Terra, mas precisamos nos esforçar. O próprio Cristo falou que não seria mais fácil, não seria fácil, melhor dizendo. Mas ele disse, mas eu estou contigo. Que você possa compreender nesta manhã para aquilo que o Senhor te chamou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida de todos que estão conectados aqui comigo nesta manhã. As pessoas ainda que estão confusas, estão com a mente nublada, não conseguem entender ou vislumbrar, Senhor, ter um vislumbre daquilo que o Senhor tem chamado elas. Que o Senhor dê clareza mentalmente para elas. Que deixe claro para que elas possam entender para aquilo que ela foi chamada. E aqueles que já foram chamados sabem que são, Senhor, que eles possam ter forças para continuar. Se alguém aqui, Senhor, que por algum motivo parou na sua trajetória, o seu caminho por conta de dificuldades, por qualquer motivo, eu te peço, restaura a fé, Senhor, que ele volte ao propósito original. Como profeta de Deus, Pai, eu libero esta palavra, Senhor, para que eles possam encontrar o seu propósito e se fixar nele em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, sabe qual é o propósito de vocês? Me ajudar a compartilhar essa mensagem abençoada de Deus com o máximo de pessoas que você conhece. Esse é o teu propósito aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Te aguardo aqui e até o próximo devocional, irmãos.